O Senhor Jesus, no capítulo 24, do versículo 12 de Mateus, ele dá uma palavra profética poderosa e extremamente fiel ao que nós vimos hoje nos tempos atuais. Sabe, ele retrata essa realidade nossa com uma fidelidade incrível. Lá diz o seguinte: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos sido confrontados com ideologias vindas do inferno, do diabo, que questionam a palavra do Senhor, desqualificam os valores de Deus, sabe? E colocam em xeque o nosso comprometimento e a nossa realidade de relacionamento com o Senhor. Isso é muito sério. A gente vê, por exemplo, hoje tem notícia que existem países que nem pregar hoje em público você pode mais. Hoje nós temos sido monitorados pelo judiciário de uma forma muito intensa no que diz respeito àquilo que a Bíblia diz, né? Com a realidade que nós cremos. O cristão genuíno, ele respeita toda e qualquer ideologia, ele só não aceita. Ele aceita aquilo que Deus aceita e rejeita aquilo que Deus abomina. É o que nós fazemos. Mas isso tem sido colocado a um posto de que ou você aceita ou aceita. E isso tem gerado situações em que algumas situações têm sido questionadas, inclusive no judiciário, levando a penalidades terríveis, como por exemplo até a prisão. Essa é a realidade fotografada pelo Senhor Jesus. E não bastasse só isso, no Salmo 73, o salmista, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele, pela sua própria experiência, ele coloca uma situação em que ele se encontra, como ele mesmo diz com as suas palavras, angustiado, né? Ele se sente desanimado, começa a questionar o Senhor: puxa, por que eu mantenho ainda a minha pureza e a minha fidelidade ao Senhor? E sabe por que ele faz isso, gerando essa situação de esfriamento que leva ao desânimo? A pessoa não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, se nutrir espiritualmente para combater as astúcias, os enganos do diabo. É porque ele começa a fazer por um dos caminhos que são muito fáceis da gente identificar, das comparações, e comparações equivocadas. Exatamente pela sua situação de desnutrição espiritual, ele tira os olhos do perfeito, que é o Senhor, e começa a fazer comparações com o imperfeito, que é o homem, que sou eu e que é você. Sabe, ele levanta questões que muitas vezes eu mesmo levantei. Por exemplo, olha, os fulano de tal é ímpio e é mais rico do que eu, ele é mais saudável do que eu, ele não tem sofrimento e eu tenho. E isso tudo levou a um coração amargurado, triste. E isso é uma coisa muito séria, ainda mais quando a gente faz esse tipo de comparação, e é normal que isso aconteça, porque isso é uma estratégia do diabo, essas comparações com pessoas dentro do nosso seio de proximidade e particularmente dentro da igreja, que nos decepcionam. A gente coloca muita credibilidade, muito amor a essas pessoas, e o Senhor falou, o Senhor é muito claro em sua palavra em dizer que maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que ter sim relacionamentos saudáveis, mas a nossa confiança sempre tem que estar no Senhor, que não mente, não trai, não engana, não rouba, não é corrupto, sabe? Enfim, todas essas situações, e é muito comum a gente fazer essas comparações, e essas comparações levam, o triste dessas comparações é que, como o próprio salmista identificou, levou a decisões e escolhas que produziram essa angústia, essa situação de afastamento do Senhor. E qual a solução que o Senhor deu, inclusive no próprio Salmo 73, usando o salmista, quando ele entrou na presença do Senhor? Quando nós mantemos a nossa intimidade com o Senhor, quando nós mantemos em perseverança, como é a palavra usada pelo Senhor Jesus, persevera, aquele que persevera até o fim será salvo. Nós mantemos os nossos princípios, mantemos os nossos valores, que são os valores que nós acreditamos através da palavra do Senhor, sabe, os valores do Senhor, sabe, que isso seja uma realidade na nossa vida, que você se sinta, assim como eu com essa palavra, se sinta impactado a buscar a presença do Senhor em perseverança e lutar contra essas setas do diabo que levam a você a um desânimo, se afastar da comunhão dos irmãos e se afastar, evidentemente, da comunhão com o Senhor.
Que Deus fale ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.